Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim hoje aqui falar um pouco sobre engenharia. Caso você que esteja me vendo, eu imagino que sim, pelo menos, queira fazer ou esteja fazendo engenharia, né? Tem algumas coisas que são interessantes a gente saber, assim, sabe? Algumas coisas que eu conhecia, sei lá por quê, e aí talvez porque eu sou meio nerd, talvez. E aí eu apresentei para as pessoas que fazem faculdade comigo, para algumas pessoas, uns amigos meus, e aí eles ficaram tipo, ai meu Deus, por que eu não conhecia isso antes? Então, por que não, né? Fazer um vídeo sobre isso. Então, assim, não perca tempo, menina. Vambora! Então tá, vamos lá. Vamos começar com alguns aplicativos ou sites que resolvam contas, tá? E aí você pode falar, nossa, isso é uma calculadora. Não, meu anjo, mas uma calculadora comum, tá? Não faz integral. Nenhuma científica faz uma integral, tá? Calculadora científica, para quem nunca viu uma calculadora científica, tá? Gente, ela tem aqui raiz, ela tem elevado, ela tem log, mas ela não faz a sua derivada para você, ela não faz a sua integral para você, não faz, sabe? Então, tem aplicativos que fazem. Por exemplo, o Photomath. O Photomath é um aplicativo maravilhoso que, até onde eu sei, ele não tem site, tá? Só tem aplicativo. Talvez tenha site, mas enfim, eu tenho um aplicativo, então eu nunca nem procurei saber. Ele é muito bom. Ele tem essa câmerazinha que ele escaneia a conta. Só que eu não gosto dela porque às vezes ele escaneia errado e aí você tem que ir lá arrumar. E ele só escaneia se tiver em livro mesmo. Tipo, ele não escaneia de um computador, de uma outra tela. E também não escaneia se você escrever à mão. Ele é incapaz. Então, eu sempre vou na calculadora e digito o que eu quero. E aí, gente, se você for naquele Fzinho que tá ali, vai estar aparecendo a imagem aqui do lado. Se você for nesse Fzinho que tá ali, ele aparece várias funções: derivada, integral, seno, cosseno, arcosseno, enfim, uma infinidade de coisas. Todos esses que tem bolinha vermelha é porque tem outras coisas tipo escondidas. Sabe no teclado do seu celular quando tem o número 2, mas se você segurar, ele fica elevado? Pelo menos o meu tem isso. Acho que de todo mundo é assim. É a mesma coisa, tá? Se você segurar, aparecem outras opções de coisas que você pode fazer. Tipo a integral, como vai mostrar aí, tem a integral definida também. Só você apertar e segurar que ela vai aparecer. E aí vai ficar os espaços vagos para você colocar os seus limites de integração. Então, maravilhoso. Assim, que sabor, tá? Porém, todavia, no entanto, nada é perfeito, né? Tem algumas coisas que o Photomath não faz. Ele não faz, tipo, não faz. Sabe, assim, você tem lá uma equação e você quer passar a equação para coordenadas polares. Ele não vai passar, tá? Sinto muito. Ele não vai passar, sabe? Você não vai jogar lá e falar, passa para coordenadas polares. Ele não vai passar, tá? Não vai passar mesmo. Então, ele é um pouco limitado. Tem algumas coisas que ele até teoricamente deveria fazer, mas ele não consegue. Isso acontece às vezes também, tipo, você vai lá, coloca uma integral lá e ele fala, não deu. É tipo isso, aparece embaixo assim, falando, não fui capaz de resolver essa conta matemática, essa operação matemática. E aí é isso, né? Tem algumas coisas que ele não resolve. Mas temos uma segunda opção, que é o Wolfram Alpha. Só que aí eu tenho um adendo para fazer. Eu uso muito mais o Photomath. O Wolfram Alpha, eu acho que ele tem aplicativo, só que eu nem tenho o aplicativo dele porque eu uso pouco. Porque o que acontece? O Photomath, ele te dá o passo a passo de tudo que você faz. Ah, o Wolfram Alpha não dá? Dá, porém você tem que pagar, tá? O Wolfram Alpha, ele tem a versão gratuita e a versão premium. E a versão premium te dá o passo a passo para você conseguir ver tudo direitinho. A versão gratuita, você coloca a conta lá, ele vai te dar um resultado e vai te dar várias alternativas daquele resultado, tá? Então ele vai te dar assim, ele vai te dar o resultado em fração, ele vai te dar o resultado
em coordenada polar, ele vai te dar o resultado mostrando no gráfico, ele vai te dar, entendeu? Ele vai te dar o resultado de várias maneiras diferentes, mas só o resultado, ele não vai te mostrar como que ele chegou lá, tá? Para ele te mostrar como chegou lá, você tem que pagar o plano deles lá. Então, ele é interessante, né? Se você pagar, ele é muito bom. Mas se você não for pagar, ele é interessante para coisas que tipo, cara, eu não tenho o gabarito disso daqui. Eu tenho que fazer e coloquei no Photomath, o Photomath não fez. Então eu coloco no Wolfram para ele fazer e eu comparar, né? Então, assim, o Wolfram, ele é uma ótima ferramenta para você conferir a sua resposta, tá? Mas não para você aprender a fazer. Porque é isso, né? A não ser que você pague, você não vai ter o passo a passo para você aprender como chegar lá. Então, assim, é você fazer no papel e vou conferir no Wolfram. Beleza, legal. Mas o Wolfram Alpha ainda tem um detalhezinho. O Wolfram Alpha, ele é interessante porque, como dá pra ver aí, ele tem mais de uma matéria. Ele não é só para cálculo como o Photomath. O Photomath só faz aqueles cálculos. Aqui não, ele tem coisa até de artes, de uns negócios. Eu não sei nem como é que funciona, que eu nunca nem entrei pra ver. Mas assim, ele tem várias coisas, vários recursos, né? Ele é muito mais completo. Só que você tem que aprender a mexer, tá? Você tem que aprender a mexer, porque tem coisa que... Ah, integral. Como é que eu escrevo integral para ele entender, sabe? Então, ele tem o algoritmo dele e você tem que aprender a mexer no algoritmo dele. Se você clicar em qualquer uma dessas opções que aparecem aí, ele vai te dar, tipo, todas as fórmulas. Ah, para uma soma, o que que você tem que fazer para eu realizar uma soma? Ah, não sei o que, como é que você tem que colocar na linha de comando para eu entender e fazer, resolver. Então, o Wolfram Alpha você tem que aprender a mexer, tá? Ele não é tão simples, mas é bom, né? Assim, ele faz tudo. Eu acho que nunca eu coloquei alguma coisa lá no Wolfram Alpha e ele não fez, sabe? Com o comando certo, obviamente, né? Eu acho que eu nunca passei por isso, de, tipo, precisar de uma resposta de alguma coisa e colocar no Wolfram Alpha e ele falar que não consegue fazer, sabe? Então, assim, isso acontece de vez em quando no Photomath e no Wolfram Alpha não. Então, né, mas você tem que aprender a mexer, que ele não é tão intuitivo. Agora vamos lá, temos um outro aplicativo e tem site dele também. No caso, eu tenho aplicativo porque agora no EAD o meu professor fica pedindo várias coisas para fazer nesse coisa, então eu baixei o aplicativo que eu achei que ficava mais fácil, que é o GeoGebra. O GeoGebra ele é exclusivamente para gráficos, tá? Eu tô até colocando aqui um trabalho que meu professor pediu pra gente fazer. E aí vocês podem até ver ali que tem integral. O que acontece com essa integral? Ele até te dá o resultado da integral, sabe? Ele pinta a área que você colocou e te dá o resultado, quanto vale aquilo ali. E, gente, o GeoGebra, assim como o Wolfram Alpha, você meio que tem que aprender a mexer, tá? Porque é isso, né? Qual que é o comando que você tem que ter pra ele entender o que você quer, sabe? Mas ele é muito bom, você pode colocar tipo 10 funções lá e ele vai plotar os 10 gráficos na mesma malha e você pode apagar um, colocar outro, sabe? Tipo, esconder um, mas são coisas que você tem que tipo aprender a fazer, né? Aí eu coloquei aqui como exemplo, eu coloquei integral entre, que eu inclusive escrevi errado. Aí para você ver qual comando que ele tem para resolver aquilo ali, você vai nessas 3 bolinhas brancas. Aí quando você vai nas 3 bolinhas brancas, como eu escrevi errado, aparece várias opções, tipo, parecido com aquilo que eu escrevi, ou começando com a mesma letra, ou alguma coisa assim, porque ele entende que vai ser uma dessas coisas. É por aí que eu quero. Tanto é que a integral entre tá ali, tá no penúltimo, né? Então assim, aí você acha o comando dele. Se você clicar nesse ponto de interrogação, ele vai te falar como que esse comando funciona. O que você tem que colocar, a ordem que você tem que colocar as coisas, tá? Só que ele fala isso em inglês. E é assim, ele fala em inglês.
Mas é isso, ele te ensina qual comando é e te ensina a usar o comando, né? Normal. E aí você clica no comando, beleza, já vai pra lá, você já usa o comando do jeito que tem que ser e ele vai fazer pra você. E aí, infelizmente, assim, falando de inglês, é interessante você ter pelo menos uma noção de inglês, tá? Porque tem isso, tem aplicativos que estão em inglês, o Wolfram Alpha eu acho que também tá tudo em inglês, fica tudo em inglês. O GeoGebra fica tudo em inglês. E aí a gente entra em outra questão. Solucionários dos livros. É uma coisa muito boa, porque os livros de ensino superior, eles não têm resposta de todas as questões. Eles têm resposta, é tipo assim, eles têm respostas das questões que são ímpares e das pares não, ou é ao contrário, depende do livro também. Aí, o que acontece? Você faz uma questão, você vai lá no fim do livro para ver se a resposta tá batendo e não tem resposta. Simplesmente não tem resposta. E se a resposta não estiver batendo, ele não tem a solução, sabe? Não tem a resolução daquele exercício, ele só tem a resposta. Então é muito legal que vocês peguem a resolução dos livros, tá? Então, assim, livros muito comuns, né? Stuart, Moonen, Halliday, enfim. Esses livros são relativamente fáceis de achar. Só que, porém, todavia, não é tão fácil assim achar o solucionário em português. Tem alguns livros que não tem o solucionário em português, você não acha. E aí, ok, para você ter o passo a passo e tal dos solucionários dos livros, você tem que, né, procurar esses solucionários aí na internet. E agora em EAD, que está em EAD, né, os livros também, a gente não tem acesso à biblioteca da faculdade, né? Algumas faculdades têm biblioteca virtual, mas não são todas que têm. E aí, assim, né, é bom a gente ter uma segunda opção. Então, eu separei alguns sites, né, pra gente conseguir ver, né, os livros, baixar alguns livros e alguns solucionários. Então, vamos lá. A gente tem o Passei Direto. O Passei Direto, gente, ele tem site, tem aplicativo. Mas, tipo, baixar livro, você só consegue baixar pelo aplicativo. Então, eu não tenho o aplicativo. De vez em quando eu preciso de uma coisa que eu só acho lá, aí eu baixo o aplicativo e coisa, sabe? Mas, assim, não é muito o que eu prefiro, não, tá? Você pode colocar alguma pergunta, é tipo uma comunidade de pessoas que estão fazendo ensino superior. Você vai lá, coloca uma questão, uma pergunta e aí alguém responde. Lá às vezes você acha provas antigas de um certo professor. Então é bem legal, tá? Mas normalmente eu acesso pelo site e se tem alguma coisa que eu quero lá e que eu não consigo ver pelo site, que eu preciso do aplicativo, aí eu baixo o aplicativo, vejo o que eu quero ver e deleto o aplicativo. Normalmente eu faço isso. Enfim, aí a gente tem outros sites também que tem livros e os solucionários de livros, né, que são interessantes. Tem esse Mega Livros. Esse Mega Livros é legal, só que eu acho que ele não tem solucionário, tá, gente? Eu acho que ele só tem os livros mesmo. Solucionário, eu não sei, talvez ele tenha, mas eu não vi, tá? Então, assim, não sei. Tem esse Estudando Engenharia. Esse Estudando Engenharia é bem simples, né? Como vocês estão vendo aí, é um negócio branco, só com, tipo, tem isso, isso e isso e pronto. Então, assim, é simples, né? Não precisa de muito mais que isso. E ele tem solucionário de alguns livros, tipo do Stuart de cálculo, tem lá o solucionário do Stuart. E a gente tem esse academia.edu. Esse academia.edu é interessante também, só que ele também tem essa versão premium e tal, então tem alguns documentos que ele não te deixa baixar se você não tiver a versão premium. Mas eu já baixei bastante coisa pela academia.edu, então é um site bem bom. Vai ter uma coisa ou outra que você vai querer baixar e ele vai falar, não. E aí, ok, você não vai poder baixar, mas tem muita coisa que você consegue baixar por lá. E tem esse Docero. Esse Docero, ele tem coisas inclusive de ensino médio e tal, ele tem projetos, ele tem trabalhos, ele tem de tudo ali,
tá? E tem também alguns livros, tem alguns solucionários e tudo mais, então também é interessante, tá? E é isso, assim, são alguns aplicativos e alguns sites e algumas dicas, tipo, isso de procurar o solucionário do livro, gente, de ter o solucionário é maravilhoso. Ter o solucionário dos livros que os seus professores usam é muito bom, porque normalmente, por mais que o professor ele não vá tirar tipo, o exercício de algum trabalho ou de alguma prova do livro, ele se baseia nesse livro. Então, tipo, se você souber mais ou menos como tá no livro e você souber a resposta do livro, você sabe mais ou menos a resposta que o seu professor quer, sabe? Tipo, como que você deve responder aquilo. É igual quando você está estudando para vestibular que tem segunda fase, e aí na segunda fase é tudo escrito, né? E aí você entra nos solucionários e aí os solucionários eles te dão tipo assim, essa é a resposta, só que como que você deveria escrever isso, sabe? Como que seria legal você escrever isso para o seu corretor te achar organizado, te achar, né, uma pessoa que, parece que essa pessoa sabe realmente o que está fazendo. Então, é basicamente isso. Você vê o solucionário do livro, você vê basicamente como a sua resposta tem que ser. Então, é muito bom você ter o solucionário do livro. Recomendo. É isso.